Urgente, o juiz Peinado convoca Begônia Gomes para comparecer pessoalmente no próximo dia 9 de junho. Caso contrário, irá buscá-la com a polícia e não descarta adotar medidas cautelares. Ela vai para a prisão? Vamos começar. Música! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição especial urgente de medidas cautelares, porque recebemos uma informação muito, mas muito relevante que afeta nada mais, nada menos do que a esposa do presidente do governo, Pedro Sanches, que é Begônia Gomes. Muita atenção, porque o juiz Peinado a convocou para o dia 9 de junho, para o próximo dia 9 de junho, para depor pessoalmente em uma audiência preliminar. Mas o mais importante é o que acompanha essa convocação. Porque o juiz Peinado não descarta adotar medidas cautelares contra Begônia Gomes e ainda a adverte: se ela não comparecer pessoalmente, irá buscá-la com a polícia. Temos a decisão e vamos explicá-la em alguns instantes, compartilhando na tela como sempre fazemos. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal de Medidas Cautelares, que já estamos chegando a 131 mil inscritos. Estamos indo muito bem, graças a vocês. E já temos na tela essa decisão do juiz Peinado, essa sentença, que realmente é impressionante. Impressionante o que diz o juiz Peinado. Vamos contar para vocês. Aqui é uma decisão, então, de cerca de 4 páginas, como podemos ver aqui. E o relevante dessa decisão, na qual, como eu disse, cita Begônia Gomes, é o que está escrito nos pontos, especialmente no ponto 6º. No ponto 6º, diz, levando em conta as faixas punitivas previstas nos tipos penais, que são tráfico de influência, do artigo 429 do Código Penal, que prevê penas de prisão de 6 meses a 2 anos, multa do valor igual ao dobro do benefício buscado ou obtido e proibição de contratar com o setor público, assim como a perda da possibilidade de obter subsídios ou auxílios públicos e o direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais. E da Seguridade Social por um período de 6 a 10 anos, caso obtenha o benefício buscado, essas penas. Diz, levando em consideração os aspectos punitivos, que se trata de tráfico de influência. Próximo crime pelo qual Begônia Gomes foi processada: corrupção nos negócios no setor privado, entre particulares. Do artigo 286 bis do Código Penal, que prevê penas de prisão de 6 meses a 4 anos. Inabilitação especial para o exercício de indústria ou comércio por um período de 1 a 6 anos. E multa equivalente ao valor do benefício ou vantagem, podendo chegar ao triplo desse valor. Terceiro crime pelo qual foi processada. Diz, levando em conta os limites punitivos, o artigo 429 do Código prevê penas de prisão de 6 meses a 3 anos e suspensão do emprego ou função, além de multa de 1 a 4 anos. Quarto crime. E depois vamos fazer uma análise ao final. Apropriação indébita. Artigo 253 do Código Penal, que prevê penas de prisão de 1 a 6 anos. Prazo de 6 a 12 meses, considerando avaliação, obtenção de subsídios, valor econômico ou incentivos fiscais. Complutense, tendo os valores econômicos quantificados pela Universidade Complutense de Madrid. É tráfico de influência, o artigo 429 do Código Penal, pelo qual Begônia Gomes foi processada. Vamos simplesmente revisar as possíveis penas. Prevê penas de prisão por tráfico de influência de 6 meses a 2 anos. Ou seja, aqui já temos um máximo de 2 anos. Aqui, corrupção em contratos. Possibilidade de prisão de 6 meses a 4 anos. Já somamos 6 possíveis anos de prisão. Peculato, de 1 a 4 anos. Com isso, a pena máxima chega a até 10 anos. E terminamos com apropriação indébita, que nos dá mais 6 anos. Ou seja, estamos dizendo que o juiz Peinado, depois de processar Begônia Gomes por esses 4 crimes, a esposa do presidente do governo poderia enfrentar essas penas. Possível pedido de pena de 16 anos de prisão, mas a coisa não termina aqui. A coisa não termina aqui. E atenção ao que diz agora o juiz Peinado. Estamos falando de 16 possíveis anos de prisão para Begônia Gomes se ela for julgada por esses crimes. E o juiz Peinado diz, e isso é ainda mais relevante,
Os crimes mencionados anteriormente, neste momento processual, são atribuídos aos investigados e já acusados, que prevêem penas de prisão para os perseguidos. Obter subsídios, incentivos, o que poderia provocar alguma conduta por parte de alguns ou dos 3 acusados, tendente a evitar a ação da justiça. Cabe determinar que esses acusados compareçam pessoalmente, sob pena de serem conduzidos pela força pública, ou seja, pela polícia, ao ato da audiência preliminar, para que, se for o caso, seja realizada a correspondente audiência com sua presença, na qual alguma medida cautelar poderá ser adotada, de natureza pessoal, que evite ou minimize o risco mencionado de tentativa de se furtar a ação da justiça por parte dos acusados. Vistos os preceitos legais citados e demais, de geral e pertinente aplicação, a parte dispositiva dessa decisão diz que se convoca a audiência preliminar, prevista no artigo 30 da Lei Orgânica 5/1995, de 22 de maio do Tribunal do Júri, para o próximo dia 9 de junho de 2026. Terça-feira, às 11 da manhã, na sede deste órgão judicial, à qual deverão comparecer pessoalmente os 3 acusados. Tratamos de Juan Carlos Barrabés, Begonha Gomes e da assessora da Moncloa, Cristina Álvares, com advertência expressa de serem conduzidos pela força pública e acompanhados por seus respectivos advogados. Da mesma forma, deverão ser convocados o representante do Ministério Público e das partes de acusação popular já habilitadas, e a representação processual da Universidade Complutense como acusação particular na qualidade de ofendida por um dos crimes objeto desta investigação, especificamente pelo crime de apropriação indébita. Expedam-se os despachos oportunos, seja emitida a certidão dos depoimentos solicitados por Juan Carlos Barrabés, que havia sido requerida pelo advogado de Barrabés. Contra esta decisão, cabe recurso de reforma no prazo de 3 dias. Importantíssima esta decisão do juiz Peinado. Vamos recapitular, porque estamos falando de 4 possíveis crimes, que são tráfico de influência, corrupção nos negócios, desvio de verbas públicas e apropriação indébita. Pois bem, o juiz Peinado considera que Begonha Gomes, enfrentando uma possível pena de 16 anos de prisão por ter cometido até 4 crimes, deve comparecer pessoalmente no próximo dia 9 de junho a uma audiência preliminar, com o aviso de que deverá ser conduzida pela força pública, ou seja, pela polícia. E atenção, porque o juiz Peinado não descarta impor medidas cautelares. O que significam as medidas cautelares? Possível retirada do passaporte, possível proibição de sair do território nacional, possível obrigação de comparecer ao tribunal por um período determinado ou possível prisão preventiva. Essas são as possíveis medidas cautelares que o juiz Peinado pode impor a Begonha Gomes, avisando-a diretamente de que deve comparecer pessoalmente. Porque nas audiências anteriores da lei do júri, Begonha Gomes não compareceu, quem compareceu foi seu advogado. Pois bem, o juiz Peinado diz a ela que desta vez tem que ir pessoalmente, porque serão analisadas medidas cautelares contra ela e contra os demais acusados. Begonha Gomes enfrenta uma possível pena de prisão de 16 anos de cadeia por esses 4 crimes. E deixem-me também pontuar uma questão. E é que o último relatório da UCO, que conhecemos ontem mesmo, deixa claro que Begonha Gomes poderia ter cometido um 5º crime. Um crime de prevaricação ao manipular a contratação da Deloitte em relação à sua cátedra de transformação social competitiva que ministrava na Universidade Complutense. E muita atenção, porque esse já seria um possível 5º crime. Os crimes vão se acumulando para a esposa de Pedro Sanches. Aviso qualquer novidade aqui, como sempre, em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Esta foi a edição urgente, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem suas opiniões e comentários. As notícias estão quentes e vocês sempre saberão tudo em tempo real. Aqui neste canal, em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez, lembrem-se que, se quiserem apoiar este canal, vocês podem, se tornando membros, como os escolhidos, por menos de 3 euros por mês,
Ou como Supremos, por menos de 7 euros por mês, vocês também podem colaborar via Bizum no 627-556370, 627-556-275-56370, 627-556-370. E eu repito, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, curtam, compartilhem com quem quiserem. Ultimamente, na verdade, estou super agradecido a vocês porque estamos arrebentando, todos juntos. Neste canal de medidas cautelares, o mais importante é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!